Atenção, amigos do Facebook, já estamos começando 60 minutos daqui a pouquinho, tá ok? Vamos já começar a nossa edição de hoje, do dia 11 de janeiro. Um abraço, já estamos aí começando a partir de agora, vamos lá. (13h14), muito boa tarde, já estamos chegando aqui nos estúdios da Cidadania FM para a apresentação dos 60 minutos, o jornalismo com credibilidade, o jornalismo com seriedade da Cidadania FM, 104.9 do seu rádio FM. E também na internet pelo www.radiocidadania.com.br, nosso blog atualizado, modernizado, está com visual legal, e também no seu celular, através dos aplicativos TuneIn, Radios.garden e também Radiosnet. Tudo isso para que você possa acompanhar o trabalho da Cidadania FM, a rádio comunitária da Estância Turística de Avaré, 14 anos no ar, desde 2002. Estamos aqui mostrando a notícia, mostrando a boa música, mostrando, enfim, o jornalismo e a prestação de serviços da cidadania. E vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco, os nossos amigos, amigas, aniversariantes do Face e também daqui da agenda da Cidadania FM. As notícias da cidade, a previsão para a Estância Turística de Avaré, se chove, se não chove, na data de hoje e nos próximos dias. Também estaremos mostrando as notícias dos blogs de informativos aqui da cidade de Avaré. E também as matérias da imprensa escrita e também as matérias da internet para vocês, sempre trazendo os assuntos mais importantes do dia. Estaremos mostrando que o governo federal já definiu seu orçamento para 2017. E aqui no nosso município, alguns secretários sendo definidos pelo prefeito Jô Silvestre. E a Câmara Municipal retomando seus trabalhos lá no prédio da Câmara Municipal. Estivemos hoje lá e vamos detalhar algumas coisinhas interessantes que aconteceram lá na Câmara para vocês. Tudo isso e muito mais, 60 minutos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, rede multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732 4089. 3732 4089. Farmakit, rede multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732 4089. 3732 4089. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. Também com a gente, NT Chaveiro. NT Chaveiro, o Nelson, sempre à sua disposição, pelo telefone 99761-1501. Também 3732-1779. Pessoa de Chaveiro, liga para NT Chaveiro. Abertura residencial, abertura automotiva. É a chave codificada para auto, Avenida Paranapanema 267. E os telefones, principalmente o de 24 horas, é bom você guardar aí, ó. 99761-1501. De repente a chave quebra e dá uma dor de cabeça pra gente, mas o Nelson com certeza resolve. Hoje é 11 de janeiro, a Marjorie Xavier da Silva Matias aniversaria hoje, Paulo José de Oliveira também, a Vera Lúcia, esposa do nosso colaborador já falecido Toninho Pena, ele também aniversaria hoje, a Elaine Quartucci e a Vera Lúcia Altafini Pereira, são os amigos que estão aqui na nossa agenda. E os amigos que estão no Face, vamos dar uma olhadinha, tem bastante gente hoje, a Ana Joyce Soares, também Andrei Carvalho, filho do Dr. Jânio Carvalho, aniversaria hoje, parabéns, Marissa Gonçalves, Alessandra Pereira,
a Elaine Marisa Quartucci, a Daya Godoy, Geberson Josué, Regina Machado Shibani Bacar, esposa do Miguel Shibani, né? Maria Regina Camargo, a Silvia Joaquim, a Juliana Moreno, Marcelo Andrade, também Rafaele Tavares, Jocelina Aparecida Zendron, Rafael Júnior, Miriam Cristina e Walter Antunes. Parabéns aí a todos os amigos que estão no Facebook e obrigado também àqueles que já estão acessando a nossa página. Como eu tenho sempre falado, pode compartilhar sem problema o nosso programa, né? Que a gente agradece aí. A Márcia Panchoni já entrou também, já compartilhou inclusive, também a Nilza dos Santos, a Marisa Dickler, tem mais gente já, vamos dar uma olhadinha aqui, a Nilza já falei, mandei um abraço, a Márcia e a Marisa, exatamente. Um abraço para todos aí, mais gente vem com a gente, pode ver que a gente fica contente aí. Vamos à previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré, dando uma olhadinha na previsão para hoje, mínima de 20 graus, máxima de 33, nublado e pancadas de chuva, muitas chuvas com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. O nascer do sol às 6h40, horário brasileiro de verão, e pôr do sol às 20h06, será, portanto, o pôr do sol, né? Nos próximos dias, quinta-feira, entre 19 e 31 a temperatura da quinta, e na sexta entre 18 e 31. E possibilidade de chuva para todos esses dias, sempre nesse esquema de chuvas principalmente à tarde e um pouco à noite. São 13h20, vamos direto a Brasília com a primeiro bloco de informações. Nacional Informa, onda de frio. Ontem falamos que 33 pessoas morreram na Europa. Já chegamos ao número de 46 em razão da onda de frio que acontece no continente europeu. Vamos lá. Nacional Informa, o Brasil interligado pela notícia. Governo do Rio paga hoje terceira parcela de salários de novembro de 2016. Onda de frio mata 46 pessoas na Europa. Nacional Informa, um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O governo fluminense deposita hoje a terceira parcela do salário dos servidores públicos que ainda não receberam seus vencimentos integrais referentes a novembro de 2016. O valor desta parcela será de R$ 320, acima dos R$ 221 previstos inicialmente. Com o pagamento feito hoje, 74% dos servidores terão seus salários de novembro pagos integralmente. Ainda está previsto o pagamento de outra parcela de R$ 2.450 para amanhã. Mutirão carcerário começa hoje no estado do Amazonas. As informações com o repórter Vitor Ribeiro. Os defensores públicos dos estados e da União apontaram como principal causa da crise carcerária a superlotação nos presídios. Por isso, decidiram organizar um mutirão carcerário. O trabalho começa hoje no estado do Amazonas. O objetivo é libertar pessoas que já tenham cumprido pena e que não ofereçam riscos à população. A partir de hoje será feito um diagnóstico da situação. A expectativa é de encerrar esse diagnóstico até o fim da semana e só então definir o número de defensores públicos que vão atuar nesse mutirão. 6.000 defensores de todo o país estão à disposição. Inicialmente, o mutirão carcerário vai funcionar no Amazonas e pode ser levado para outros estados que solicitarem. De acordo com o defensor-geral do estado do Amazonas, Rafael Barbosa, o sistema prisional tem 13.000 processos em aberto e a estimativa é que metade deles sejam de prisões provisórias, que provavelmente já venceram. O problema é que o Amazonas conta com apenas 2 defensores para cuidar da execução das penas e esses processos acabam ficando represados. De Brasília, Vitor Ribeiro. A Justiça de São Paulo manteve a liminar emitida na sexta-feira, suspendendo o aumento de da tarifa de integração ônibus e trilhos no transporte público de São Paulo. Com isso, a tarifa, que havia passado para R$ 6,80 no domingo, terá que voltar a custar R$ 5,92. Antes, o governo de São Paulo havia pedido a suspensão da liminar, mas a Justiça negou o recurso. A onda de frio intenso que atinge a Europa deixou ao menos 46 mortos. A grande maioria das vítimas, quase 30 pessoas, foi registrada na Polônia, onde algumas regiões continuam a sofrer com temperaturas de até 20 graus Celsius negativos.
Além da Polônia, as mortes por hipotermia, principalmente de sem-teto, também ocorreram na República Tcheca, Itália e Macedônia. A onda de frio procedente da Escandinávia atingiu o continente no final da semana passada, provocando acidentes de trânsito. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Notícias com... 13 horas e 24 minutos. É interessante essa crise que está acontecendo nos presídios, chegar à conclusão incrível, né? Que a culpa de tudo isso, como se ninguém soubesse que era isso, é superlotação, né? Então agora estão fazendo um mutirão. Precisaram morrer mais de 90 pessoas, né? 90 presos, para que chegasse à conclusão que tem que fazer um mutirão. Ainda bem que, naturalmente, que está acontecendo, mas é óbvio que a superlotação contribui e muito para essa situação. Além da questão das facções que estão aí se digladiando, a omissão do próprio Estado, a questão da própria terceirização dos presídios, que provou que não é solução, né? A solução é bem outra. Eu até me lembro bem, quando começo a falar, que tem muita gente que já cumpriu pena e não saiu, porque o juiz não deu o seu alvará de soltura, ou eventualmente nem sequer foi condenado. Eu me recordo de um caso que a Daniela, que é minha filha, que é defensora pública, isso já uns 7 ou 8 anos atrás, conseguiu liberar um cidadão que estava preso há 6 anos sem condenação. E o processo dele numa gaveta qualquer aí, do judiciário, né? Sem julgamento. Então ela conseguiu liberar, e o crime que ele tinha cometido foi ele agredir um cunhado, se não me engano, era isso mesmo, fez um corte no rosto dele, o cunhado até o perdoou posteriormente, e o cidadão amargou 6 anos de prisão, viu, Tutoné? Essa matéria foi até para o Jornal Nacional, quando ele foi liberado após 6 anos sem uma condenação. Isso acontece no judiciário brasileiro e nos presídios brasileiros. Então, que existe superlotação, não há dúvida que existe, precisa haver sair desse berço esplêndido, né? Tanto o judiciário, os defensores agora estão se mobilizando, até nós noticiamos aí que está havendo um mutirão no Amazonas, e esse mutirão tem que se estender para todo o país, porque a situação não é boa em lugar nenhum em termos de presídio, de situação prisional. Eu até tenho uma matéria que mostra que lá no Amazonas, 2 detentos que morreram nesses acontecimentos todos aí, escreveram uma carta 20 dias antes que tinham medo de ser mortos, e foram mortos. Vamos a essa matéria. Mortos no dia 1º de janeiro no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, escreveram uma carta 20 dias antes do massacre pedindo ajuda. Gesildo Nunes da Silva, que respondia por furto, e Alcinei Gomes da Silveira, preso por homicídio, diziam estar sendo ameaçados e que tinham medo de serem assassinados. Os detentos também denunciavam diretores da unidade prisional de receber dinheiro da facção Família do Norte para facilitar fugas e permitir a entrada de armas, drogas e celulares no presídio. Nesta terça-feira, o diretor do Compage, José Carvalho da Silva, foi afastado. Carvalho ocupou o cargo de diretor adjunto da unidade até o final de dezembro. Ele assumiu a direção do Compage 3 dias antes do massacre, após a saída de Ilson Vieira Ruiz. O nome de Carvalho é citado na carta como o subdiretor que ameaçava Gesildo e Alcinei, de acordo com os detentos, por eles saberem do esquema de Carvalho com a facção. A carta foi entregue ao defensor público Arthur Santana pela companheira de Gesildo. No dia 14 de dezembro, o defensor público anexou o documento ao processo do detento para conhecimento do juiz Luiz Carlos Valois, titular da Vara de Execuções Penais. O advogado também pediu para que os presos ficassem no centro de detenção provisória. Não houve despacho do pedido e os nomes de Gesildo e Alcinei já foram confirmados entre os 56 mortos no Compage. Por meio de nota, o juiz Luiz Carlos Valois afirmou que não recebeu o documento em mãos e nem foi procurado pelo defensor ou advogado dos presos para tratar do referido assunto.
Disse ainda que a vara recebe centenas de documentos diariamente e, no caso de informações sobre risco de vida de detentos, esses documentos também são encaminhados pela Justiça ao Ministério Público e à Secretaria de Administração Penitenciária para obter dados relacionados ao apenado. A Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas instaurou o processo nesta terça-feira para apurar os fatos. E na primeira atuação da Força Nacional no Amazonas, o Exército Brasileiro participou da revista realizada no regime semiaberto do Compage. O grupo deu apoio à ação com equipamentos de fiscalização que auxiliaram no processo de buscas de materiais proibidos. Mais de 70 facas improvisadas, conhecidas como estoque, munições, rádios transmissores, celulares e drogas estão entre as apreensões. De Brasília, Renata Martins. Cidadania FM, Jornal 60 Minutos. 13 horas e 29 minutos. Obrigado aí também a Simara Fontes dos Santos, que já acessou a nossa página, também o Vinícius Falsarelli, a Lucilena Cardoso, entre os demais aí que nós já comentamos. Obrigado a todos e a gente agradece aí a audiência. E mais pessoas podem vir e mais pessoas podem compartilhar. Obrigado aí aos amigos. Eu vou dar uma olhadinha nas matérias aqui da cidade. Vamos primeiro ao Avaré Urgente. O Avaré Urgente, que é elaborado pelo Marcelinho que apresenta o esporte aqui. Nós temos a primeira notícia aqui, que Léo Ripoli, Vim Cortez e um secretário importado pode ser novidades no governo. Quem escreveu o secretário importado foi o Marcelinho no Avaré Urgente. Estou apenas reproduzindo aqui, né? Vamos dar uma olhadinha nessa matéria. Mostrando os novos secretários. Também me informaram que o Zé do Tempero, assim conhecido, ficaria responsável pelo Parque de Exposições lá da IMAPA. 3 nomes devem ser confirmados como secretários municipais da administração João Silvestre. Um deles, aliás, vem da cidade de Manduri, onde trabalhava na prefeitura local. Léo Ripoli, filho do ex-vereador Rodivaldo Ripoli, deve ser confirmado na Secretaria de Esportes. Ele já atuou na Secretaria de Turismo, na administração do ex-prefeito Barquete. O Léo também concorreu nas eleições municipais de 2016 e acabou ficando como suplente. Aliás, ele é do PTB, mesmo partido do prefeito, e, se não me engano, foi ele que entrou com uma ação tentando inviabilizar a posse de Alessandro Rios do mesmo partido. Então, ele que é do PTB, tentou inviabilizar um companheiro de partido, alegando aí algumas coisas que, naturalmente, esse processo está caminhando na justiça e mostrando que companheiro pero no mucho, né, Donelli? A ex-vereadora Vim Cortez deve assumir a pasta da cultura, secretaria que teve Gilson Câmara, cerca aí de 9 anos, nos últimos 9 anos à frente, e o Gilson deixou um legado importante, como o Antônio Marcos também, na época do Wagner, deixou um legado importante. Então é um desafio superar esses trabalhos, feito pelo Gilson, principalmente a mais recente, e pelo Antônio Marcos há mais tempo aí, todos muito elogiados pelos artistas da cidade. A novidade fica por conta de Ronaldo Guardiano, que foi confirmado na terça-feira, dia 10, ontem, portanto, como novo secretário da administração do município. Talvez seja uma maior surpresa, uma pessoa que, na verdade, pouco conhecida em nossa cidade. A pasta é estratégica dentro do governo por tratar de assuntos cuja repercussão é direta na eficiência de toda a máquina administrativa. O novo secretário assume a função em Avaré depois de ter sido gestor das prefeituras de Manduri, de onde se desligou na última semana após 4 anos, e também atuou em Piraju, em 2 governos do ex-prefeito Chico Pipoca. Então, experiência nessa área ele deve ter, com certeza, já que atuou em 3 administrações. Ronaldo Guardiano se diz preparado para o desafio e promete apresentar resultados rapidamente. Seu objetivo é que em 30 dias seu modelo de gestão seja notado pela população e funcionários da prefeitura. Daí uma novidade, e todo mundo com certeza vai ficar atento ao trabalho do senhor Ronaldo Guardiano. São informações do jornal da internet Avaré Urgente. Vamos dar uma olhadinha no Jornal do Munhê também, para avaliar as informações aí
Está falando aqui de familiar, fazendo aniversário, parabéns, neto do jornalista Gunhê fez 1 aninho, está dizendo, né? Então, aproveitar e dizer que a minha neta ontem fez 10 aninhos também. Teve festinha lá em São Paulo. Temos que acompanhar virtualmente só, né? Amor de Quatro Patas realiza feira de adoção no sábado. Tá aí, vamos colaborar com a Amor de Quatro Patas, que é uma entidade que luta com as suas dificuldades, né? E é fundamental essa questão da adoção. Eu acho que as pessoas deveriam dar uma atenção, jamais comprar um animalzinho, né? Procurar adotar, né? Tem muitos animais para adoção e a gente tem que se engajar nessa questão. Todo mundo sabe, né? Eu e minha esposa já trabalhamos aí com proteção animal desde que nós chegamos em Avaré em 1978, viu, Titonelli? Vem se agudizando mais nos últimos 15 ou 20 anos, com certeza, mas desde 1978 já viemos com uma quantidade aí razoável de pequenos animais e isso, de certa forma, aumentou, né? A ONG passa por sérios problemas financeiros, no caso da Amor de Quatro Patas, já que há cerca de 6 meses não recebe verba da prefeitura. O Amor de Quatro Patas é responsável pelo centro de zoonoses da cidade. Para adotar um dos animais da ONG é necessário ter mais de 18 anos, apresentar RG e comprovante de residência. A feira acontece no centro da cidade, na rua Santa Catarina, 1741. E o carnaval continua sendo confirmado pela prefeitura, que apesar da crise, haverá o carnaval. Tem uma cidade do Rio Grande do Sul que ia gastar cerca de R$400 mil, algo em torno disso, no carnaval de lá, dessa cidade. Eu já lembro não sei se é São Borja, é uma cidade importante lá do Rio Grande do Sul. E o prefeito, que assumiu, né, ele resolveu não fazer o carnaval e todos esses recursos ele colocou ar-condicionado nas salas de aula. Foi uma decisão dele, eu acho bastante interessante, foi divulgado inclusive por vários sites aí da internet. É uma cidade grande lá do Rio Grande do Sul que fez essa opção, né, muito cidadã, na verdade. Em vez de fazer festa de carnaval, resolveu cuidar da criançada nas escolas, que certamente o Rio Grande do Sul, no verão, é muito calor, né? Então colocou ar-condicionado, climatizador de ar, enfim, nas salas de aula. São 13h36. Vamos a Brasília com mais um Bloco Nacional Informando. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. Governo do Amazonas afasta diretor de presídio acusado de corrupção. Sancionado com vetos, o orçamento de 2017 é publicado no Diário Oficial. Nacional Informa. Um serviço do radiojornalismo da EPC, Empresa Brasil de Comunicação. O governador do Amazonas, José Mello, afastou do cargo por tempo indeterminado o diretor interino do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, José Carvalho da Silva. A sanção administrativa foi decidida depois que veio a público a informação de que, semanas antes da chacina, que vitimou pelo menos 56 presos da unidade, 2 detentos tinham denunciado à Justiça Estadual que diretores do presídio recebiam dinheiro de organizações criminosas para permitir a entrada de armas, drogas e celulares na unidade. Sancionado sem vetos pelo presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, o Orçamento Geral da União de 2017 foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial. Essa é a primeira peça orçamentária sob vigência da proposta de emenda à Constituição que estabelece teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Maia sancionou a lei ontem durante a viagem do presidente Michel Temer a Portugal, onde participou do funeral do ex-presidente português Mário Soares. Em discurso emocionado de despedida, Barack Obama pede união pela democracia. As informações com o correspondente da ABC em Washington, nos Estados Unidos, José Romildo. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez um apelo para que o povo americano lute contra os desafios que ameaçam a democracia norte-americana. Em um discurso emocionado de despedida, transmitido para todo o país, nesta terça-feira à noite, em Chicago, no estado de Illinois, Obama disse que as alterações no rumo do país só ocorrem quando as pessoas comuns se unem para pedir mudanças. No próximo dia 20, Obama deixará a presidência dos Estados Unidos. O presidente eleito, Donald Trump, assumirá no seu lugar.
Obama falou no centro de convenções McCormick Place, o maior dos Estados Unidos, perante 20 mil pessoas. Em alguns momentos, os aplausos das pessoas presentes soaram tão alto que Obama teve de se esforçar para continuar o discurso. O teor do discurso de Obama foi mais uma agenda para o futuro do que uma lembrança dos sucessos do passado. Ele disse que sua fé em uma América melhor foi confirmada durante o seu mandato. Ele também disse que durante o seu mandato ele encontrou forças na capacidade ilimitada que o povo americano tem de se reinventar. De Washington, José Romildo. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 40 minutos. NT Chaveiro conosco, Avenida Paranapanema, 267, lá no bairro do Brás. Abertura residencial, abertura automotiva, chave codificada para automóvel. Um abraço para o Nelson, obrigado pelo apoio. E um abraço para a Marisa também, da Multiflora, que a partir do dia 15 já estará com os spots inseridos na nossa programação. Também o pessoal das estruturas MNC, o Manuel, que também sempre acompanha a nossa programação. Enfim, são os novos apoiadores culturais, assim como também Eliette Calçados, o Ditinho, que voltou a ser apoiador nosso, que é o Dito Brás, como diz o compadre Quinzinho, né? Da drogaria do Ditinho. Como é que é o nome lá mesmo? É Bilbras, né? É Bilbras, exatamente. Um abraço para o Ditinho, nosso colega sempre vereador, né, Ditinho? Obrigado aí. Eu falei do prefeito de uma cidade do Rio Grande do Sul, eu fui dar uma pesquisada, para lá certinho, né? É Passo Fundo. Passo Fundo da cidade. O prefeito Luciano Azevedo, do PPS, resolveu destinar verba de R$400 mil, que seria gasta com as escolas de samba no próximo carnaval, para a educação na cidade de Passo Fundo. Com o valor, ele instalou cerca de 400 aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula das escolas infantis. A maioria dos moradores bateu palma, apoiou o projeto. Está aí um bom exemplo aí de que vem lá dos nossos amigos gaúchos. Se for falar em gaúcho, lembrei de mineiro, viu? O Jairo Miranda Freitas mandou um abraço pra gente. Obrigado, Jairo, dentista dos bons. Ah, Jairo, está dizendo aí, dizendo que precisa falar comigo. Estamos à disposição, só ligar, a gente conversa aí, o Jairinho, tá bom? Jairo Miranda Freitas, odontólogo. Agora ele tem um xará lá na Câmara, né? Que é o Jairinho da Paineiras, que não é esse que eu estou falando. Um abraço pro Jairinho aí. Tem mais algumas informações. Servidor vítima de afogamento é sepultado em Avaré. Essas matérias estão aí no Avaré Urgente. A pavimentação da via que liga Veracruz ao Ipiranga está paralisada, precisa ser retomada. E homens são presos após tentativa de roubo a sítio em Avaré. São todas as notícias aí que tem no Avaré Urgente. Também Avaré recebeu 2 novas ambulâncias do governo do estado. Aliás, do governo federal, me parece. Vamos confirmar que está ao lado do ministro aqui, só confirmando. Foi 2 novas ambulâncias, serviço de atendimento móvel do SAMU, para a renovação da frota. Então, na verdade, é do governo federal para, enfim, aumentar as ambulâncias do SAMU. 2 ambulâncias UTI móvel que vieram do governo federal. Ok, isso realmente é necessário. O SAMU faz um belo trabalho, precisa ser incentivado, precisa ser estimulado, e é bom que realmente a frota se atualize, né? Porque disso depende muitas vidas, inclusive.
Mais algumas informações. Pernilongo será alvo de mutirão. Isso é lá em São Paulo, mas o pernilongo está em todo canto, né? Aqui em Avaré, o pessoal também tem reclamado e reclamado muito também. Tribunal de Justiça derruba aumento de Alckmin para transporte. 4 dias após reajustar os valores do transporte público em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, foi obrigado pelo Tribunal de Justiça a revogar os aumentos em 6 modalidades de bilhetes. A partir de hoje, as tarifas da integração de ônibus com trilhos, metrô e trem e a dos bilhetes diários e mensais que haviam subido serão revistas. Uma derrota aí do governador Alckmin. FIFA confirma 48 seleções, hein? Vai ser uma Copa do Mundo gigante lá na Rússia. A partir do Mundial 2026, então não será na Rússia não, será a partir de 2026. Fará com que a renda cresça 35%, com mais 16 países. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, espera atrair novos patrocinadores. Todo mundo de olho no Dinding, né? Obviamente que é assim que funciona. Tucanos de São Paulo contrariam o governador para frear PSB. Para conter a aproximação entre PSB e Geraldo Alckmin, o PSDB de São Paulo contrariou o governador Alckmin e desistiu de eleger nova direção no Diretório Paulista. Prevaleceu a ordem de Aécio Neves, que prorrogou seu mandato na presidência nacional e estendeu a medida aos diretórios. Uma disputa entre Aécio e Alckmin, todos de olho em 2018. Morre a jornalista símbolo da Segunda Guerra. Ela faleceu, ela que foi a jornalista que primeiro noticiou, jornalista de sexo feminino, que primeiro noticiou a Segunda Guerra Mundial, faleceu ontem, assim como também ontem foi sepultado Mário Soares, que foi primeiro-ministro de Portugal. Michel Temer esteve lá, inclusive foi Gilmar Mendes, né, de carona, né? Quem está investigando, o juiz viajando com o acusado, né? Interessante essa parceria, né, entre aspas. A repórter chamava-se Claire Hollingworth, testemunha da invasão da colônia. Ela morreu com 105 anos. Tem a foto ainda jovem dela aqui no Jornal Estado de São Paulo. Ela, no início de 1939, a ativista Claire Hollingworth viajou para a fronteira entre a Polônia e a Alemanha para ajudar judeus e outros refugiados que fugiam da região dos Sudetos, anexada pelo regime nazista. Retornando rapidamente à Inglaterra, onde ela havia nascido, Claire, então com 27 anos, que certa vez afirmou gostar de estar numa guerra, foi contratada como correspondente em tempo parcial em Katowice, na Polônia, para o Daily Telegraph de Londres. 3 dias depois de começar no trabalho, a jovem repórter conseguiu um dos maiores furos jornalísticos do século XX, a invasão de Hitler na Polônia, marcando a eclosão da Segunda Grande Guerra. Está aí um pequeno resumo da vida dessa ativista, que se tornou jornalista e foi a primeira a dar esse furo de reportagem, numa época que não tinha internet, numa época que o rádio era precário, que não tinha televisão. Então houve toda a simbologia, todo o simbolismo dessa sua atuação. São 13h47, de volta a Brasília. O impacto na prática aí da redução da Selic. Dizem que o impacto não é grande quando se reduz a Selic da maneira como o governo ou os governos vêm fazendo. Vamos lá então, Titonelli. Política monetária deve decidir hoje se corta, aumenta ou mantém a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 13,75%. Nesta primeira reunião do ano, a expectativa do mercado é de que os membros do Copom anunciem a redução da Selic. Nos últimos 2 encontros, no ano passado, os representantes do Banco Central diminuíram os juros em 0,25 ponto percentual. Para a professora da Fundação Getúlio Vargas, Virene Matesco, a redução ainda é tímida. Ela explica que, apesar de o Brasil ter capacidade para cortar a Selic em 0,5 ponto percentual, fatores internacionais, como as promessas de campanha do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de sobretaxar produtos importados, influenciam na decisão. Ela diz ainda que a possível queda dos juros não deve mexer tanto com a vida dos brasileiros. Para
Para o consumidor, esse impacto é muito insignificante. Às vezes nem ocorre, porque quando o Banco Central sobe a taxa Selic, imediatamente os juros de ponta, chamados juros de mercado, aumentam no mesmo dia. Mas quando cai, é muito mais lenta a queda do que a subida. Mas para aqueles que têm aplicações em bancos que são poupadores, os juros das aplicações caem também. A especialista diz também que a inflação deve cair este ano, fechando em 4,5% ou 5%. Mas ela lembra que a recuperação da economia só deve acontecer em 2018. E como na prática o consumidor pouco deve sentir a redução da Selic, a professora aconselha os brasileiros a pensarem muito bem antes de comprar. Mês de janeiro, fevereiro, são meses de impostos elevados. É o IPTU, é o IPVA que está chegando para quem tem carro, é colégio de meninos, né? Então tem que ter muita cautela, muito cuidado nesse momento nos gastos da família. A Selic é um dos instrumentos usados para influenciar a atividade econômica e a inflação. Quando o Copom aumenta a taxa, a medida tenta conter a demanda, o que gera reflexos nos preços, porque juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Já quando o Copom diminui a taxa, a tendência é de que o crédito fique mais barato, incentivando a produção e o consumo. De Brasília, Daniele Soares. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. 13 horas e 50 minutos, também sintonizados conosco aí o Oswaldo, o Silvio Knopfler, também o Mauro Gonçalves Pérez Sering, né, Alice, lá de São Paulo, um abraço, Marquinhos Beno, Leandro Toninha De Angelis e o Paulo Baroni. Um abraço para todo mundo, hoje bastante gente acompanhando também ao vivo pela Cidadania. Depois esse vídeo fica gravado no Face e a pessoa pode acessar, e a gente tem tido um bom número de acessos, chega aí, passa de muitas vezes de 180, 200 visualizações desses nossos vídeos com a edição diária dos 60 minutos. E vamos tentar, devagarinho, com modéstia, né, tentar aumentar aí todos esses números. Eu estava lendo um artigo aqui interessante sobre as telas mosquiteiras, que tem muito pernilongo em muitas áreas lá na capital. Essa matéria se refere a São Paulo, mas isso é válido para Avaré, para qualquer cidade. Quem já desistiu de inseticidas repelentes está recorrendo a uma solução que remete aos velhos tempos, a tela anti-mosquito ou telas mosquiteiras. Há modelos de todos os tipos e preços, desde 130 a 750 reais, diz essa matéria aí. E a tentativa, naturalmente, é espantar os danados dos mosquitos. E tem uma professora de epidemiologia da USP, da Faculdade de Saúde Pública da USP, que deu uma entrevista à doutora Maria Salum, e ela responde algumas perguntas que eu acho interessante. Vários moradores da Zona Oeste de São Paulo vêm relatando um número maior de mosquitos nesse verão, em comparação com os anos anteriores. Pergunta no jornal se é só impressão, se realmente está acontecendo. Resposta da doutora: pelas imagens que temos visto, mosquitos mortos acumulados em baldes ou tentando entrar pela janela da casa, a quantidade realmente é grande. Significa que tem muito inseto voando, isso é comum no verão, mas a temperatura está muito elevada este ano. Isso encurta o ciclo de vida do mosquito e aumenta a proliferação. Outra pergunta: o aquecimento global pode estar colaborando com esse aumento? A doutora Maria Alice disse que sim, temperatura média mais alta ajuda bastante. O ano inteiro tivemos um ano bastante quente, com poucas semanas com condições muito frias, inadequadas para o mosquito, mas também ajuda a oferta de criadouros. O Culex, que é o nome científico do pernilongo, esse é o pernilongo comum, que está sendo mais relatado pelas pessoas, gosta de água acumulada, rica em matéria orgânica, como fossas, calha de telhado. Não temos reciclagem adequada e tudo pode virar criadouro. Para completar a pergunta, o mosquito pode estar resistente ao fumacê? Existe esse problema, mas há também o fato de que nem sempre dá para aplicá-lo. Tem uma série de restrições, naturalmente.
até muita contestação também com relação ao fumacê. É preciso uma condição ideal. As partículas têm de permanecer suspensas no ar por um período. Se estiver chovendo ou ventando, não vale a pena, porque será jogar produto fora, contaminar o ambiente sem resultado, disse a doutora Maria Anice Salum. Outro assunto da área médica que eu estava observando aqui é o número de pessoas que estão morrendo por causa do cigarro, por causa do fumo. E os números são assim, como sempre, né, assustadores. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz que cigarro vai matar 8 milhões de pessoas por ano em 2030. As mortes no mundo ligado ao tabagismo devem aumentar de 6 milhões para 8 milhões por ano em 2030, segundo a OMS. E também o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos. Mais de 80% das mortes devem ocorrer em países de baixa e média renda, onde vivem a maioria dos fumantes. O estudo defende políticas antitabagistas, como taxação e aumento do preço do cigarro, e diz que elas podem gerar economia significativa aos países com saúde e produtividade, uma vez que os governos gastam mais de $1 trilhão por ano de dólares em razão do fumo. Os governos gastam mais de $1 trilhão de dólares por ano em razão dos malefícios do fumo. Segundo os especialistas, o tabaco é a maior causa evitável de morte no mundo, sendo responsável por casos de câncer e doenças do coração. Segundo esse estudo, o tabaco custa à economia global essa quantia absurda de $1 trilhão de dólares por ano em gastos com saúde e perda de produtividade. O custo estimado supera as receitas com os impostos sobre o cigarro, que, segundo a OMS, foram de cerca de 269 bilhões de dólares em 2013 e 2014. Então, se arrecada 269 bilhões, melhor dizendo, de dólares com os impostos, mas gasta-se $1 trilhão com doença. Que vantagem Maria leva, como diz o outro, não é? Nenhuma, só prejuízo. Atualmente, 6 milhões de pessoas morrem por ano em função do cigarro. Hoje, 1,1 bilhão de pessoas com mais de 15 anos são fumantes. Vou repetir esse dado, olha. 1,1 bilhão de pessoas com mais de 15 anos são fumantes. Aqui nós estamos em 2, né, Tonelli? Ninguém fuma, né? Estamos aí fora desse grupo. O relatório cita estudo de 2016 que se os países criassem taxas para aumentar em 80 centavos de dólar o preço do maço de cigarro, a receita com a venda aumentaria em 47%, portanto, 140 bilhões de dólares. O aumento poderia levar a uma diminuição de 9% dos fumantes, portanto, cairia cerca de 66 milhões de pessoas no mundo com um simples aumento de 80 centavos de dólar. Multiplicado por 3, daria R$2,40, R$3, vamos dizer assim, de aumento no maço de cigarro, já diminuiria bastante o número de pessoas fumantes. Quero mandar um abraço para todos os amigos que estão sintonizados, já estão 13h57, está na hora de terminar, né? O Tito Américo já levantou a bandeirinha lá e já está terminando o horário nosso aqui. Obrigado às pessoas. Deixa eu até citar o nome de todo mundo que ligou, o Dr. Jairo ligou aqui pra gente, Miranda Freitas, o Silvio Knopfer, o Oswaldo, o Mauro Gonçalves Pérez, cerimonialista, Marquinhos Benoli, a Toninha de Ângeles, o Paulo Baroni, a Lucilene Cardoso, o Vinícius Falsarelli, a Ieda Medalha, também a Simara Fontes dos Santos, a Márcia Teixeira Pancione, a Marisa Dicre, a Nilza dos Santos, todos os amigos que nos acompanharam ao vivo também pela internet. Lembramos que esse vídeo vai estar no YouTube também, até mais à tarde. Lembramos também que estará no blog da Cidadania FM, www.radiocidadania.com.br. Enfim, sempre divulgando os trabalhos aqui da Cidadania através da internet. E muito obrigado pela companhia. Vamos então à história hoje, falando exatamente dos 94 anos de nascimento de Sérgio Porto, que foi o grande Stanislau Ponte Preta. Um abraço a todos, até amanhã. Você está ouvindo 60 Minutos, jornalismo com credibilidade. Há 94 anos, nascia na cidade do Rio de Janeiro, Sérgio Marcos Porto, um dos cronistas mais famosos do Brasil.
Sérgio Porto, que se tornou mais conhecido pelo pseudônimo de Stanislau Ponte Preta, também foi escritor, radialista e compositor. Sua carreira como jornalista teve início nos anos 40, época em que trabalhou nos jornais Última Hora, Tribuna da Imprensa e no Diário. Ele também escreveu para as prestigiadas revistas Manchete e Sombra. No final da década, ele criou, em parceria com o ilustrador Tomás Santa Rosa, o personagem Stanislau Ponte Preta, inspirado no escritor Oswald de Andrade, um dos grandes nomes do modernismo literário brasileiro. Sérgio Porto também escreveu shows musicais para boate, e entre suas composições se destaca o Samba do Crioulo Doido. Nessa música, ele conta a história de um compositor de samba enredo que durante anos só fazia sambas sobre a história do Brasil e que um dia escolheram um tema complicado: a conjuntura do país em 1966, em plena ditadura militar, que ele pirou. Nessa música, Sérgio Porto mistura a história e os personagens num texto sem nexo e engraçado. Apesar da aparência sisuda, era muito bem-humorado. De sério, não tinha nada. Era um intelectual que tinha uma capacidade especial para fazer piadas corrosivas contra a ditadura militar e o moralismo social da época. Essas piadas e críticas foram reunidas no livro FEBEAPA, Festival de Besteiras que Assola o País, considerado uma das suas maiores criações. Nesta publicação, Sérgio Porto escreveu as notas jornalísticas fictícias e bem-humoradas, parecendo noticiário sério. Era uma forma de criticar a repressão da ditadura militar. Numa dessas notas, ele noticiou a decisão dos militares de mandar prender o autor grego Sófocles por causa do conteúdo subversivo de uma peça encenada na ocasião. Só que o autor grego viveu numa época antes de Cristo. Ele nunca trabalhava menos que 15 horas por dia. Morreu de infarto no dia 30 de setembro de 1968, aos 45 anos. No ano seguinte, um grupo de jornalistas e intelectuais fundou o semanário O Pasquim, que se tornou notório por fazer críticas, ora ácidas, ora engraçadas, à ditadura militar. História hoje. Produção Renato Lima. Eu sou Luciano Barroso. Sonoplastia Messias Melo. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Obrigado a todo mundo do Face. Até amanhã, hein? Teremos mais aí uma edição e contamos com o apoio de vocês, com a divulgação também. Um abraço, até amanhã.